Agora, a PEC precisa ser aprovada no plenário virtual do Senado para garantir a continuidade do Fundeb, que iria acabar em 2020. A proposta, que torna o fundo permanente, deve ser votada até a primeira semana de agosto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escolheu como relator o senador Flávio Arnes, que já vinha acompanhando a discussão da PEC na Câmara dos Deputados. A aprovação da PEC do Fundeb na Câmara dos Deputados representou, naquela casa, um grande consenso. Também com a sociedade, prefeitos, governadores, secretários de educação, movimentos sociais. E agora a proposta chega no Senado Federal. Muito bem recebida, é o que o Brasil precisa, uma proposta bem estruturada, e a gente espera que com toda a sociedade a gente possa dizer: educação é prioridade absoluta, principalmente no pós-pandemia. A aprovação do novo Fundeb na Câmara dos Deputados foi uma vitória importante da educação pública do Brasil, dos profissionais da educação e dos mais de 40 milhões de estudantes de todo o Brasil. Por isso a proposta foi aprovada quase pela unanimidade dos votos. Só 7 deputados votaram contra. Isso é uma prova de que a educação em nosso país precisa estar acima das disputas partidárias e ideológicas. O texto aprovado aumenta a participação do governo federal na composição do fundo, que hoje é de 10% do total da soma dos recursos estaduais. O aumento passa para 12% já no ano que vem e sobe progressivamente, até chegar a 23% em 2026. No ano passado, os recursos do Fundeb passaram de 170 bilhões de reais, contando os mais de 14 bilhões da complementação federal. O texto que chega ao Senado determina que no mínimo 70% do fundo seja utilizado para pagar salários de professores. No Fundeb atual, são 60%. O texto aprovado também proíbe a utilização do fundo para o pagamento de aposentados. O Fundeb é distribuído com base no número de alunos matriculados em cada estado. Isso faz com que, na prática, o dinheiro do governo federal beneficie apenas 9 estados das regiões Norte e Nordeste. O texto aprovado na Câmara introduz uma nova forma de cálculo, o VAT, Valor Aluno Ano Total, que leva em conta também os números das redes municipais de ensino. Assim, municípios pobres, mas que estão localizados em estados considerados ricos, também vão poder se beneficiar. No ano passado, 30% dos municípios que receberam a complementação federal não estavam entre aqueles que tiveram os menores valores gastos por aluno. Isso vai aumentar a capilaridade desses recursos, fazendo com que eles cheguem às redes mais pobres do Brasil, independentemente do estado da federação onde elas se encontram. Que haja melhores critérios de distribuição dos recursos com base na experiência dos 15 anos do Fundeb atual, para se levar em conta não só a questão dos estados, mas olharmos município por município do Brasil e escola por escola. A proposta não mexe nos 10% que o governo federal contribui hoje, que vão continuar indo para os 9 estados beneficiados. Quando a participação chegar a 23%, será distribuída da seguinte forma: 10% para esses estados, 10,5% para as redes municipais, estaduais ou distrital que tiverem o menor valor de VAT e 2,5% para as redes que apresentarem melhoria dos indicadores, tanto na qualidade do ensino quanto na redução das desigualdades. O gasto público com a educação básica no Brasil ainda é pequeno se comparado com outros países. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, entidade que reúne países desenvolvidos e em desenvolvimento e da qual o Brasil deseja fazer parte, gasta, na média, o equivalente a $8.600 por ano para cada aluno dos anos iniciais da educação fundamental. Já o Brasil não chega nem na metade disso. Nos anos finais, a discrepância é maior: $10.200 contra $3.700 no Brasil. Já no ensino médio, o gasto brasileiro soma $4.100, também menos da metade dos $10.000 da média da OCDE.
que se a nossa população tiver creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, jovens e adultos, preparação para o mundo do trabalho, nós vamos ter um novo Brasil a partir da educação.